Salve galera do Super Aprova, tamo junto, mais uma aula de filosofia, eu, professor Wilson Fernandes. Hoje nós vamos continuar aqui no nosso percurso pelos primeiros pensadores gregos, chegando aí depois do nosso grande Sócrates, que dizia eu só sei que nada sei, no seu primeiro grande discípulo, que é Platão, o homem de ombros largos, né? Então vamos lá, a filosofia de Platão, a gente dividiu a aula em duas partes, porque o pensamento platônico, ele aborda todas as áreas do conhecimento. O Sócrates, a gente deve lembrar disso, ele mudou um pouco o foco da investigação filosófica. Não está mais igual era lá nos pré-socráticos, focado em compreender a arqué da physis, o princípio da natureza, ou nos sofistas, na tentativa de discussão em torno do discurso. O Sócrates, então, abriu um novo caminho que o seu discípulo Platão vai seguir. E o nosso objetivo hoje é tentar compreender a influência de dois pré-socráticos, Heráclito e Parmênides, na filosofia de Platão. Qual que é o objetivo de aprendizagem da nossa aula, né? Estabelecer a relação do pensamento heraclitiano e parmenidiano na filosofia platônica. Então a gente vai retomar dois autores para tentar entender qual é o primórdio da filosofia do grande Platão. Então qual que é a questão aqui, pessoal? Montei para vocês um esquema bem tranquilo para que você possa aí manter seus estudos de maneira bem clara, bem sossegada e finalizar esse processo dos seus estudos em torno do Enem. Qual que é o problema central da discussão entre Heráclito e Parmênides? A discussão gira em torno do quê? Do movimento. Heráclito e Parmênides são dois autores pré-socráticos que diziam que, por um lado, Heráclito dizia que tudo se transforma, tudo flui, nada permanece o mesmo. A fila anda, rapaz. O que está em jogo aqui? O famoso pantarrei de Heráclito. Quer dizer que tudo está em constante transformação. Por isso que Heráclito dizia que você não pode entrar duas vezes na água do mesmo rio. Por quê? O rio já não é o mesmo, a água fluiu, e você também já não é o mesmo cara que foi lá, né? Então, passou aí num rio quando você tinha 10 anos, quando você tinha 30 anos, você já é outra pessoa. O que explica o mundo natural para Heráclito, então, é a transformação. Perceba que para Heráclito, você chega a essa constatação não pelo uso dos sentidos, pela mera observação da realidade, mas pela utilização do logos, da razão. É por isso que para Heráclito, o elemento natural que explica todas as coisas é o fogo. O fogo tudo transforma. O que o fogo faz? Transforma as coisas. Por outro lado, Parmênides está num ponto totalmente oposto de Heráclito. Para Parmênides, o ser é, o não ser não é. Vixe, Wilson, lascou tudo. O que isso quer dizer? Parmênides está nos dizendo que existe uma via da aparência, que é a via da opinião. Essa via acha que as coisas estão sempre em transformação. No entanto, para Parmênides, as coisas não se transformam. A via da verdade, da essência, nos mostra que as coisas sempre permanecem as mesmas. Olha que treta glamurosa na história da filosofia, galera. Por um lado, um cara acha que tudo se movimenta, que é o nosso amigo Heráclito, e por outro, o Parmênides diz que nada se movimenta. E aí, quem está com a razão? É nesse ponto que entra o nosso grande Platão. Platão percebe que os dois autores têm, em certo sentido, um pouco de razão no que dizem, tanto Heráclito quanto Parmênides. Só que aí o Platão vai refinar um pouco mais essa filosofia e vai chegar à sua constatação a partir dos ensinamentos do seu mestre Sócrates. O que nos mostra que o pensamento platônico não pode ser reduzido apenas aqui ao embate entre Heráclito e Parmênides, não. É que Platão se apropria bem dessa questão. Como é que o Platão resolve isso? Acompanha comigo aqui, ó. Como resolver essa contradição? As coisas se movimentam, se transformam ou não? Vamos lá. Um filósofo contemporâneo chamado Henri Bergson nos diz o seguinte, olha lá. A ideia de Platão foi a de desentranhar no mundo sensível, ele próprio, aquilo que pode tornar-se objeto de ciência. O mundo sensível está num perpétuo devir. E, por outro lado, a ciência exige a imutabilidade de seu objeto. Trata-se, portanto, de desentranhar naquilo que muda o imutável. Ora, as qualidades das coisas. As coisas consideradas isoladamente satisfazem essa condição. O que o Bergson está nos falando, pessoal? Fiz para vocês aqui um desenho que explica bem o que o Bergson disse. Acompanha comigo. Tudo bem, diria Platão. Você tem razão, Parmênides. Existe um plano metafísico, existe o mundo das ideias, um mundo das essências, em que o movimento não existe, em que não há transformação. Quer dizer, as coisas não se transformam aqui. Essa é a perspectiva no pensamento de Platão que ele retoma do velho Parmênides. Aqui tudo é fixo, tudo é perfeito. Esse mundo ele é insensível. É o que Platão vai chamar, galera, e você já deve ter ouvido falar em algum momento dos seus estudos, de mundo das ideias. No mundo das ideias, as coisas são eternas, imutáveis, sempre permanecem idênticas. É o mundo das formas perfeitas. O eidos platônico, né? A famosa noção de ideia em Platão. A ideia em Platão é perfeita. Por outro lado,
Platão percebe que o Heráclito também tinha razão nessa disputa aqui em torno dos movimentos. No plano físico, as coisas se transformam, as coisas mudam. Aqui é o que Platão chama de mundo sensível. Significa que, para Platão, o mundo sensível é marcado pela imperfeição. É o mundo relativo dos sentidos e da matéria. Aqui nós temos o que o Platão chamava de aparência, galera. Aparência é diferente de essência. Começaram a entender? Essa é a sacada do Platão. Existe uma divisão do mundo entre o mundo das ideias perfeitas, que nos é inacessível pelos nossos sentidos, e o mundo sensível, que nós percebemos pelos 5 sentidos, mas que nos levam apenas à aparência. É isso que está em jogo. Nas próximas aulas a gente vai tentar compreender um pouco melhor essa divisão ontológica e no seu material você encontra aí um reforço de teoria em que fala um pouco sobre a vida do filósofo Sócrates e gradativamente vai introduzindo as questões do pensamento de Platão. Basta clicar no link aí, pessoal. Muito obrigado a todos, nossas referências e até a próxima aula de filosofia. Um abraço e tchau, tchau!